Com certeza, a maior falha de um homem agressivo é não ter medo de uma mulher inteligente. Oi, eu sou Renascido, seu artista, quadrinista e pessimista favorito. Seja muito bem-vindo. Você não repara na bagunça? Esses dias, enquanto assistia Café com Crime, inclusive, Stezorobi, você sempre estará presente em cada ônibus que eu pegar. No episódio 064, Elise Matsunaga, uma pequena obsessão surgiu na minha cabeça. E então, digamos que eu passei as próximas 15 horas vendo sobre esse caso. Bom, obviamente, como todo bom neurodivergente, acabei ficando um pouco obcecado demais. E isso me deixou intrigado e curioso com crimes brutais cometidos por mulheres. O que me fez pensar, a propósito, comigo mesmo, por que a primeira suspeita nunca é uma mulher, a não ser quando tem provas irrefutáveis. E então, vendo a própria Elise falando do seu crime em um documentário da Netflix, minha mente explodiu completamente. Ela mesma disse, abro aspas, será que se tivesse sido o contrário? Por exemplo, se eu tivesse perdido a vida nessa situação, e não o Marcos, ele estaria aqui falando isso? Estariam um monte de holofotes em cima dele? Ou estariam querendo saber da vítima Elise? Quem seria eu? Agora fechando aspas, não estou aqui para fazer juízo de valor, para falar quem estaria certo ou não na situação, se ela é inocente ou não. Essa frase realmente mexeu comigo. Sabe, existem tantos casos brutais, mas tantos casos mesmo, que homens cometem algo contra mulheres, ou até mesmo contra outros homens, mas esses casos são completamente ignorados e deixados de lado após 1 ou 2 meses. Enquanto isso, mulheres que fazem o mesmo ganham livros, documentários, séries, filmes, mas por que será que isso acontece? Ai, Renato, acontece porque sei lá, porque ninguém espera de uma mulher fazer isso, né? Tá bom. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais e explorar essa toca de coelho? Bom, primeiramente, indo para o lado científico, após algumas pesquisas, a primeira coisa que vi foram pessoas falando que, por terem poucas mulheres psicopatas, elas tendiam a ser bem mais brutais, usando, por exemplo, o próprio caso Elise Matsunaga, Suzanne von Richthofen, Flor de Lis. Cheguei até a ouvir supostos psicólogos e psiquiatras falando coisas como ai, eu falei com a fulana e ela é obviamente psicopata. Mas bom, acho que não. Temos que entender que nem tudo que está na internet é real. Que muita gente mente sobre sua carreira só para ter atenção. E que não temos muitas provas que as pessoas realmente falaram com essas criminosas. Enquanto isso, todos os estudos que temos atualmente dizem que realmente não existe a psicopatia em si como imaginamos. O que existe são pessoas de ambos os gêneros, embora a proporção seja de 3 homens a cada mulher, com transtorno de personalidade antissocial. E, se não acolhido ou cuidado, essa pessoa realmente pode se tornar agressiva e até mesmo uma criminosa. Entretanto, a agressividade ou histórico criminal não é a regra. E definitivamente pessoas com esse transtorno não são iguais à TV, super inteligentes, complexas e frias. Isso está mais para uma exceção à regra. Explicando de forma leiga, o transtorno de personalidade antissocial não seria nada mais, nada menos que um cérebro que funciona diferente. Como se alguns fios da parte da empatia faltassem ou estivessem cortados, e por isso fosse mais estimulado a parte de pensamento rápido, técnico e intelectual. Inclusive, nem todos os assassinos são antissociais. E definitivamente, a maioria dos antissociais não são assassinos. Na verdade, o transtorno antissocial nem é tão raro quanto parece. É bem provável que você já tenha conhecido alguém com esse transtorno e não saiba. Mas isso é assunto para outro vídeo. Outro fator relevante que encontrei nos meus estudos vem da sexualização.
Em nossa sociedade, mulheres são extremamente sexualizadas desde o momento que nascem até o momento que morrem. E quando entramos no âmbito de assassinas, normalmente se vêem dois estereótipos à cabeça. O primeiro, e mais antigo, é a bruxa ou feiticeira misteriosa, que é sexy, tem voz doce, fala de forma sombria e mexe com venenos. Muito inspirado nas mulheres vitorianas, que normalmente, quando precisavam se livrar de seus maridos, usavam venenos. E também da caça às bruxas do início da Idade Moderna, onde as mulheres que tinham conhecimento herbário também mexiam com venenos. E sim, Idade Moderna, você não ouviu errado. O segundo já é o estereótipo que normalmente se tem em filmes ou videogames. A assassina peituda que mata homens com um vestido de couro justo e salto alto, aquela que tá em todos os filmes de Hollywood. Que pode ter sim ligação com fetiche de dominação e submissão. Portanto, há probabilidade que toda essa obsessão venha do fetichismo com o corpo feminino. Agora, um dos últimos e um dos mais importantes fatores que notei tem uma ligação muito grande com o machismo. Bom, com todo o contexto e história, pelo menos no Ocidente, muitas mulheres são vistas como doce, inteligente, bonita, educada, inocente, muito ligado ao machismo e à forma de idealização feminina que está na nossa sociedade desde quando o mundo é mundo. Inclusive, caso você tenha nascido com o corpo retificado como feminino ou se identifique com o gênero feminino, é provável que ouça constantemente elogios que têm a ver com a sua forma mais delicada de agir e nem tanto com a forma bruta e mais irritada que todo mundo tem. Ao contrário de homens que são constantemente elogiados por sua força ou sua forma física. E isso acaba gerando que com toda vez que uma mulher quebre com os estereótipos, a sociedade inteira olha para ela. Enquanto isso, já se é esperado que homens sejam mais agressivos, brutos, fortes, bravos, grandes. E então, se eles cometem algum crime, mesmo que seja algo completamente brutal, a sociedade já nem liga mais, como se já estivesse anestesiada. Temos exemplo como o caso do goleiro Bruno, que matou sua ex por conta de pensão, e até hoje ninguém nem imagina onde pode estar o corpo dela. E ele está por aí, solto, vivendo em paz, fazendo até mesmo vídeo para suas redes sociais. Também não poderia me esquecer do caso do ator Guilherme de Pádua, que matou a atriz Daniela Pérez simplesmente por inveja e ciúmes do papel dela na novela, que estava tendo um pouco mais de relevância que o dele. E o que aconteceu com ele? Bom, foi preso, saiu depois de um tempo, se converteu ao cristianismo, se batizou, viveu tranquilamente, teve filhas, teve uma família e morreu naturalmente. Embora tenha sido um pouco irônico o fato dele ter morrido com um problema cardíaco quando estreou a reprise de Explode Coração, mas tudo bem. Ai, Renato, mas é que homens já são naturalmente mais agressivos, né? Não, e este é o ponto. Homens são criados para ser agressivos. Portanto, para nós, é mais fácil admitir, entender e perdoar um homem que comete um crime brutal do que uma mulher. Então, não é por acaso que ficamos mais chocados e impressionados com mulheres assassinas, mas sim porque não esperamos que uma mulher teoricamente inocente seja tão cruel quanto um homem. E quando isso acontece, para nós, é extremamente chocante. Sabe, pode ser insensível, mas creio que o Marcos concorda em partes. E de qualquer forma, acho que seria melhor ser chamada de Matsunaga do que de Samúdio. Bom, galera, é isso. O papo foi bom, espero que tenham gostado, mas eu vou indo ali. Depois a gente marca um café com um desenho, beleza? Tchau!